Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los virtualmente em mais um encontro do Evangelho Coletivo Online, promoção da União Municipal Espírita de São Borja. Seja muito bem-vindo. Boa noite aos meus colegas, boa noite, Janete e Claudir. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, André. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso convidado, Sérgio Thyssen. Boa noite, Pedro. Prazer estar com todos. Este encontro é o encontro número 112. Nós estamos nos encontrando, mas do Evangelho, apenas Evangelho, 109 Evangelhos, viu? E este encontro é um encontro especial em que trataremos o tema Os Caminhos da Cura do Corpo e da Alma, o nosso convidado, que logo apresentaremos o seu currículo para que todos o conheçam mais ainda. Nós gostaríamos de lembrá-los que a transmissão técnicas é pela rádio web Amigo Espiritual. E para dar início, vamos convidar o nosso companheiro André Marchioro para nos conduzir na prece de abertura da nossa live e do nosso Evangelho. Então, olá a todos, é uma alegria podermos compartilhar desses momentos, né, com o Sérgio. Essa música é uma composição de Sérgio Santos, se chama Em Busca da Paz. Sob as árvores amigas deste bendito pomar, unidos na fé em Deus, meus irmãos, vamos orar. No templo da natureza, a vida vamos louvar. Qual louvam os passarinhos que aqui ouvimos cantar. Qual louvam os passarinhos que aqui ouvimos cantar. Agradeçamos ao Pai, a brisa mansa soprar, o céu azul tão tranquilo e o sol se põe a loirar. No sorriso das crianças, felizes ao contemplar o pão que se multiplica nas mãos de quem sabe amar, nas mãos de quem sabe amar. E reconhecendo o amor do nosso Criador, que possamos recebê-lo em sinal de gratidão, Senhor. Te oferecemos o nosso coração e a nossa mente para que neste momento possamos aprender contigo, com as tuas lições imorredoras do Evangelho. Que a tua bênção esteja iluminando os internautas, as nossas famílias, e que possamos nos reunir, estarmos juntos, unidos, nessa força tão importante que é a força do Evangelho nestes dias difíceis. E em te rogando, Senhor, a proteção espiritual para esta atividade, nos colocamos a teu serviço hoje e sempre. Que assim seja. Tivemos, então, a prece de abertura do nosso encontro, do Evangelho Coletivo Online, e gostaríamos agora de passar para os informativos, André, os nossos informativos, falando das atividades realizadas aqui em São Borja. Inicialmente, falaremos da Comunidade Terapêutica Chico Xavier, ou do CVV, André. Comunidade Terapêutica, CVV, Centro de Valorização da Vida, 188. Se você está passando por um momento difícil, ligue para 188, Centro de Valorização da Vida, cuidando da vida, né? Pensamentos suicidas, pensamentos de desistência da vida, ou compartilhar também alguma alegria.
se você está sentindo só, precisa de ajuda, ligue para 188, CVV, Centro de Valorização da Vida. Também, Comunidade Terapêutica Chico Xavier, é essa instituição que há 10 anos atua em São Borja, é uma instituição que trabalha com a toxicomania, dependência química, álcool e droga, masculina, há 10 anos a serviço da saúde mental, uma instituição sem fins lucrativos e que é um braço social da Associação Espírita José Ferreira de Moraes. Também Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, aqui em São Borja, 24 horas de rádio e TV, conteúdos abertos, em rádio 92.1, Rádio Boa Nova, e TV Mundo Maior 18.1, canais abertos, valorizando sempre a vida, 24 horas à disposição daqueles que a queiram ouvir. Também nós gostaríamos de lembrar dos nossos parceiros, né, André? Fundamentais nas transmissões das nossas lives. Sim, Pedro. Hoje nós estamos retransmitindo pela TV 7, na Paraíba, pelo Instituto Caibar Schutel, lá de Matão, em São Paulo. Nós estamos transmitindo também pelo perfil do YouTube do Orson Peter Carrara, pela Rede Doutrina, no Rio de Janeiro, além dos nossos canais locais, né? A Associação Espírita José Ferreira de Moraes e também a Web Rádio Amigo Espiritual da nossa UME. São os nossos importantes parceiros que nos auxiliam nessas transmissões, atingindo milhares de corações. Então, nós gostaríamos agora de convidar a Janete para que ela nos conduza na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho dessa noite, especial com o nosso convidado. Capítulo 25, Buscai e acharei. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e acharei. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Que o homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meio de preservar-se das intempéries e de defender-se de seus inimigos. Mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que impele a busca dos meios de aprimorar sua condição e que o conduz às descobertas, a invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa a selvageria à civilização. Que assim seja. Teu áudio está fechado, Pedro. Tivemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora teremos, então, faremos a apresentação do nosso convidado, Sérgio Thyssen, que nos abordará o tema Os Caminhos
da cura do corpo e da alma. Esse será o tema, os caminhos da cura do corpo e da alma, o tema que ele trará e compartilhará conosco. Mas antes, para que conheçamos um pouco o nosso convidado, trazemos então um pouco do seu currículo. Sérgio Thyssen nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é médico, clínico geral e cardiologista, foi professor de medicina da Faculdade de Medicina Souza Marques, do Rio de Janeiro. Médico da unidade coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, de 1989 até 2016. Trabalhou também coordenando cursos de extensão universitária por décadas, em diversas áreas, como emergência e terapia intensiva, no mesmo instituto, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, e no Hospital Geral de Itapema, também do Ministério da Saúde. Bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 1993. Expositor espírita, estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade, esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, de 1975 a 1990. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da Federação Espírita Brasileira por 24 anos. Então, está aí o currículo, né, do nosso convidado, que hoje compartilhará esse tema belíssimo e importantíssimo, os caminhos da cura do corpo e da alma. Sérgio, muito obrigado por nos atender e compartilhar conosco, né, esses conhecimentos. Bem-vindo à nossa live. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, André, e a todos os amigos que nos recebem na noite de hoje. É uma alegria para mim muito grande, ainda mais porque todos vocês são gaúchos, estão falando como que da minha terra, da terra de meu pai, que nasceu em Cruz Alta, e dizer para todos vocês que estão pelo Brasil afora, da nossa alegria, da nossa satisfação de mais um encontro de estudo, vamos dizer, do ponto de vista de uma fronteira, das muitas que o Espiritismo pode estabelecer com ramos diferentes do conhecimento humano, claro que no nosso planeta. Então, quando nós observamos o título, Os Caminhos da Cura do Corpo e da Alma, uma ideia que todos conhecem é a ideia de que quando estamos encarnados, nós temos corpo físico, perispírito e a nossa alma imortal. E nós colocamos a ideia de caminhos porque nós ainda estamos buscando, de uma maneira mais ou menos consciente, uma ideia de recuperação das nossas condições físicas e das nossas condições espirituais. E vale lembrar que a Terra, como está muito bem colocado em O Livro dos Espíritos, na hierarquia dos mundos, é ainda um mundo atrasado. É um mundo chamado de provas e de expiações. E, especialmente, as questões de caráter expiatórios são, na verdade, também muito associadas às questões das doenças, dos problemas médicos. A espiritualidade de outra condição, ela já trouxe para nós, através de mensagens, a ideia de que, na verdade, a Terra ainda é e o será, por muito tempo, um grande hospital. Não adianta nós querermos ter alta antes do tempo. Nós podemos desencarnar, e as condições das desencarnações são muito variadas no mundo inteiro, ainda assim ficaremos no grande hospital o tempo necessário
para nele fazermos toda espécie de recuperação de que necessitamos para um dia, não é? No tempo, no grande futuro, nós estarmos em outras condições e não adoecermos mais ou não adoecermos como adoecemos hoje. Então, também vale lembrar, portanto, que esta condição de um grande hospital, ela é muito referida por amigos espirituais. No livro Roteiro de Emmanuel, que é um livro astro, depois nós podemos comentar um pouquinho sobre isso, um dos livros astros, que são, em princípio, 88 títulos, todos eles da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, nós temos um capítulo que se chama O Grande Educandário. Então, ao mesmo tempo que a Terra é uma imensa escola, a Terra também é, como que simultaneamente, um hospital. Se nós nos lembramos, a Terra é um planeta que orbita em torno do Sol, no sistema solar, que é, do ponto de vista astronômico, que nós conhecemos de mais perto. Mas nós entendemos, por exemplo, que esse sistema solar ele está situado na Via Láctea. Via Láctea é uma galáxia de tamanho médio. E nesta galáxia nós temos 200 bilhões de sóis ou estrelas. E como temos uma média de 5 planetas, exoplanetas, porque fora do sistema solar, 5 para cada estrela, em média, nós temos aproximadamente 1 trilhão de planetas. Se nós olhamos para o lado, nós vamos encontrar Andrômeda, que é a nossa galáxia vizinha. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas, possivelmente 5 trilhões de planetas, também chamados de exoplanetas, numa visão de uma astronomia mais recente. Então, nós não poderíamos imaginar que o único grande educandário ou o único grande hospital seja o nosso, mas é dele que nós conhecemos um pouquinho mais. Então, nós estamos nos situando para nós também entendermos que nessas muitas moradas da casa do Pai, há inúmeros outros exemplos de tudo, e também algo à semelhança do que tem sido e do que é a vida terrena, portanto, da nossa humanidade, do rebanho de Jesus, que nós também poderíamos referir. Então, vale também nós nos lembrarmos que nós estamos agora, não é, buscando uma ideia de uma medicina diferente. Porque a medicina que vivemos quase que na totalidade nestes tempos é uma medicina que avançou muito. É uma medicina em que o primeiro médico da história era um egípcio chamado Imhotep, amigo do faraó. Ele é o primeiro terapeuta da história. E a medicina vem progredindo até os dias atuais. Hipócrates, na Grécia, tem a ver com isso, e inúmeros espíritos preparados que foram chegando como dentro de toda uma programação a nosso benefício para estarem desenvolvendo a medicina. De tal maneira que a medicina de hoje é capaz de realizar verdadeiros prodígios do ponto de vista de diagnóstico, do ponto de vista terapêutico. Mas ainda nós estamos no paradigma antigo, que é um paradigma cartesiano, é um paradigma mecanicista, materialista, ou seja, em que a maioria dos médicos do mundo, e não só médicos, profissionais outros de saúde, tem a visão limitada de que a vida humana é o corpo. E com o advento de certas escolas espiritualistas e outras filosóficas, mas especialmente com o advento da doutrina espírita,
nós estamos vendo toda a realidade sendo iluminada pelo Consolador prometido, que é o Espiritismo. E quanto à medicina, não podia ser diferente. De tal maneira que nós estamos chegando a algo que agora é um início, mas que o futuro nos espera no sentido de uma ampliação cada vez maior deste tipo de entendimento que é o paradigma novo, que é um paradigma espiritualista, mas mais à frente é um paradigma espírita, em que nós vamos vendo os postulados espíritas como que fazendo parte de um entendimento novo sobre a vida de um modo geral e sobre as questões das doenças, das enfermidades, das patologias, dos porquês. Mais do que isso, esse paradigma novo é um paradigma espírito e matéria, mente e corpo. De tal maneira que nós estamos observando algo muito novo, e eu diria, vai nos acompanhar eternidade afora. Nós estamos numa época de transição nisto também, né? Transição planetária, os tempos são chegados, é um tema lindo para nós aprofundarmos num outro dia. Mas na medicina, nós estamos vivendo esta transição. Queria lembrar, né, junto dos amigos, que esta temática de hoje, ela dá ensejo a muitos aspectos para nós conhecermos, estudarmos, refletirmos juntos, né? Mas o tempo que teremos hoje será basicamente para uma espécie de introdução, né? É um tema para seminário. Então, vale a pena nós nos lembrarmos, quando colocamos a palavra cura, essa palavra é muito forte. Nós temos que relativizar isto. Porque nós vivemos uma condição hoje em busca de, a caminho de, mas cura é uma coisa distante ainda, para um nível de cura que é aquele que nós almejamos todos, para nós e para o contexto da humanidade terrestre como um todo. Lá no futuro, um dia, na Terra, doentes não existirão mais. E, portanto, outras experiências espirituais serão vividas por todos os que permanecerem na Terra, por todos os que a herdarem no sentido do trigo, que permanecerá e viverá as outras inúmeras etapas na própria Terra. O joio terá que partir, como o joio de Sírios partiu para Capela. O de Capela veio para cá. O daqui, um dia, né, num processo que, aliás, já começou há algum tempo, ele, então, será levado para um orbe onde poderá, vamos dizer, vivenciar o crescimento que não foi feito aqui. Então, eu queria também lembrar que os níveis de cura são variados. Então, por exemplo, se alguém tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, que vem com uma certa frequência, nós receitamos, ou se ela é nossa, nós usamos um analgésico. Isso nos traz um alívio que pode durar, além do efeito medicamentoso do analgésico, pode durar um mês inteiro, não é? Mas muitas vezes as dores voltam, porque há um outro problema que não foi contemplado. Então é preciso que o médico, o profissional de saúde, tenha os seus estudos, tenha a sua experiência profissional para lidar bem com isso, porque uma cefaleia pode ter 70 causas diferentes. E o médico, para ajudar o doente, tem que ver o que é aquilo. Pode ser um aneurisma cerebral, pode ser um tumor, pode ser uma meningite, podem ser inúmeras causas. Mas o nível de cura, ele é variado por isso. Porque, por exemplo, até se for um tumor, num outro órgão, inclusive, qualquer, uma neoplasia maligna,
Por mais que a humanidade evolua, que a medicina tenha se desenvolvido, que a oncologia moderna seja muito eficaz e promissora, ela ainda trabalha num nível intermediário de cura. Um câncer qualquer, você indica, em geral, a extração, a retirada cirúrgica, vamos dizer, do fígado. E aí aquela cirurgia vai retirar o tumor inteiro, né? Ao mesmo tempo, geralmente se preconiza quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, que é todo um conjunto da oncologia moderna para ajudar os doentes. Só que as doenças oncológicas, apesar de todo o avanço da medicina moderna, só aumenta no mundo. A curva é ascendente em qualquer país do mundo, para todos os principais tipos de câncer. Então, o que acontece? Como o câncer, como outras doenças clínicas, biológicas, que afetam o corpo, tanto quanto uma infinidade de doenças mentais no campo da psiquiatria moderna, tudo isso, na verdade, vem crescendo por razões espirituais, porque, na verdade, quem adoece antes do corpo é o perispírito, que, por sua vez, é atingido pelos transtornos psíquicos da alma humana imortal. Então, se ao longo de 5 anos o doente está bem, com tudo que recebeu do ponto de vista de terapêutica oncológica, e aí ele está completamente bem, ele é avaliado reiteradamente pela equipe médica, olha, você está de alta. Essa alta é um nível de cura, porque não há mais nenhuma evidência no corpo de qualquer indício daquele tumor ou de algum remanescente dele. Então, em geral, na medicina, 5 anos é um critério de cura, mas ainda assim não é o desejável, porque este de 5 anos é dentro de como que o entendimento mais simples do paradigma, do modelo antigo, que só se enxerga o corpo, e no corpo já não tem mais nada. Mas como o perispírito é o mesmo, a alma é a mesma, a dona, vamos chamar assim, daquele corpo, se não houver no processo de tratamento, hospitais, remédios, acompanhamentos, inclusive, claro, gerando um sofrimento expiatório que envolve a família que adoece junto, esse é um outro aspecto. O que acontece? Se não tiver havido mudanças no íntimo do doente, do ponto de vista do que espiritualmente havia gerado aquele tumor, aquela neoplasia, pode ser que na mesma existência, poucos ou muitos anos depois, ou ainda numa existência futura, em que aquela alma e aquele perispírito tomaram um novo corpo, uma outra doença semelhante pode voltar ou pode afetar um outro órgão. Por quê? Porque as raízes não foram modificadas suficientemente para que isso não se repita. Então, vejam a importância da mudança de modelo, em que hoje você pode conversar com o paciente, na beira do leito ou no consultório de ambulatório público, de posto de saúde ou até de consultório, fica até mais fácil se conversar certas coisas do que na área pública. Você poderá, então, abordar outras questões, diferentes das questões do dia a dia do médico, que nós éramos em vidas anteriores. E agora, graças à doutrina espírita, nós já não somos mais. Porque vocês aprenderam como espíritas que não há retrogradação, não é? Podemos viver a estagnação. Boa parte do mundo, na sua medicina, vive ainda o paradigma antigo, né? Que cresceu em muitas coisas, mas agora esse modelo é um modelo extraordinário. Outra coisa que eu queria lembrar é a ideia linda para nós, né? Quem somos esse mundo? Quem somos a nossa humanidade?
somos o conjunto de pessoas semelhantes, com as mesmas deficiências morais do que nós, né? Então, nós lembramos de novo de Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo chamado O Grande Educandário. É quando Emmanuel diz que nós somos 20 bilhões de humanos. Mas hoje nós sabemos, do lado de cá, que somos como que 7,7 bilhões de encarnados. Então, nós temos 12,3, aproximadamente, de bilhões de desencarnados, que se distribuem nas diversas esferas de vida do mundo espiritual na atualidade da Terra. Esse é um outro tema de estudo. É um tema, aliás, muito rico, tipicamente espírita, que tem muito a ver com o livro O Céu e o Inferno e tem muito a ver com a Revista Espírita, nos seus diversos volumes. Mas voltando à ideia de que o contingente de humanos do outro lado da vida, sem que soubéssemos, ele é quase o dobro do que temos do lado de cá, que nós então conhecemos melhor, ou até poderíamos dizer que conhecemos bem. Mas vejam, o que acontece? O outro lado da vida é doente tanto quanto o nosso. Nosso que eu digo porque nós estamos, fora algum equívoco, nós estamos do lado de cá, estamos todos reencarnados. O lado de lá, não é? É também um lugar de hospital. Então, nós estamos transitando do mundo espiritual para o mundo físico, num vai e vem, nas reencarnações e desencarnações sucessivas, sempre ou por muito tempo, milênios enfermos. Então, nós não podemos usar a palavra cura como algo do tipo, olha, eu não sinto mais nada, porque cura não é isto. Cura, no sentido de cura integral, cura no sentido profundo, no sentido de nós nos modificarmos, de sermos outras pessoas. Claro que somos e seremos os mesmos espíritos, as mesmas almas, mas é no sentido da renovação, da transformação. Em que termos? Olha, do lado de cá e do lado de lá, do mundo que é a Terra, nós temos espíritos com grandes dificuldades morais. Nós somos ainda, apesar de toda a história das muitas religiões e filosofias que tentaram, na origem, né, nos mostrar como que o caminho da evolução espiritual, né, nós rejeitamos isso tudo. Todas as religiões pregam o amor. E quando que nós deixamos de fazer guerras, de guerrear? Nós temos 6.000 anos de história da humanidade, da história registrada, da história escrita. Nunca tivemos 100 anos de paz. Esse é a nossa realidade. De tal maneira que a mudança no sentido curativo, no sentido da regeneração, no sentido da redenção, é o que nos levará a uma condição de não adoecermos mais, tanto do corpo como da alma, como da mente. De tal maneira que os níveis de cura são aspectos que nós poderíamos um dia pormenorizar, né? Mas entendendo que há uma gradação, há uma estratificação. E se nós pensarmos bem, não é? 7 bilhões de encarnados, nós aqui estamos num domingo à noite, vocês em São Borja, eu no Rio de Janeiro, e nossos irmãos e colegas e amigos por aí afora, deixando tudo para estudarmos questões que são relevantes de nós as entendermos. Mas e os bilhões dos nossos companheiros de jornada?
Estão lidando com o quê? Estão refletindo, pensando? Por isso que muitas vezes a gente entende a razão da dor. Como que o sofrimento, a expiação, que nem sempre é doença, né? Pode vir de outros modos, né? Por que nós ainda vivemos tanto isso? Porque nós, de outro modo, nós não fôramos capazes de avançarmos do ponto de vista das etapas evolutivas. Somos muito ignorantes da realidade. E o Espiritismo veio para nos indicar os caminhos. E eu lembro, né, que as religiões todas, na origem, vêm do Cristo. Nós é que não soubemos lidar. Nós é que deterioramos o movimento religioso na história. Não é verdade? Nós tivemos um cristianismo que durou até Constantino Magno, quando a igreja do cristianismo nascente, ou primitivo, se liga ao Estado. Aí começam a vir inúmeros aspectos de prejuízo de crença. E aí vieram as cruzadas, os tribunais inquisitoriais, veio algo que tem a ver com o mês de agosto, a noite de São Bartolomeu, e uma série de questões em que o ser humano foi humanizando, limitando, obscurecendo, prejudicando o pensamento puro de todas as religiões, monoteístas e politeístas. Por quê? Porque nós somos mesmo muito imperfeitos. E mesmo lidando com aspectos lindos da luz espiritual, do bem, do amor e da verdade, nós acabamos corrompendo as religiões, nos atrapalhando, dito de outra maneira. E é o que acontece? Qual é a herança disso tudo? Sofrimento, expiação, dor, morte e vida no mundo espiritual como doentes do mesmo modo. Não pensemos que, por exemplo, alguém que sofra um derrame cerebral, um acidente vascular encefálico, desencarnou depois de algumas semanas num CTI qualquer. Chega no mundo espiritual numa situação dramática. Porque não significa que a pessoa, porque desencarnou, porque se desvencilhou daquele corpo físico, vai despertar numa topografia, numa esfera luminosa no mundo espiritual, sendo recebido pelos anjos. Isto é raríssimo em toda a história da humanidade. Mas, quando de fato aconteceu, foram momentos lindíssimos da história da humanidade, apesar de que os protagonistas eram aqueles espíritos superiores. É como se nós estivéssemos nos lembrando agora do livro Há 2000 anos, Emmanuel também, um capítulo chamado Alvorada do Reino do Senhor, e que vai nos instruir sobre como que Lívia desencarna no circo romano e quem a busca nos braços e a leva ao encontro de Jesus. Mas esse é um outro estudo, para um outro momento, se tivermos mais adiante. Então, voltando à questão de cura da medicina, a medicina atual, ela ainda trabalha muito no modelo antigo, de tal maneira que mesmo as doenças mentais, que têm como que alguns aspectos que estão no sistema nervoso, no cérebro, na córtex ou nas regiões subcorticais do chamado encéfalo, né? Ainda assim, as pessoas, os colegas, a medicina nas academias, nas faculdades de medicina das universidades do mundo inteiro, trabalham como se esses aspectos materiais, eles fossem a explicação. Querem ver um exemplo? A depressão.
A depressão é a doença mental que é a grande montanha, em termos, no mundo, de um número maior de casos diagnosticados. Depressão é problema de saúde pública no mundo inteiro. E aí o que acontece? 2 dramas acompanham os doentes com depressão moderada para grave. O doente deprimido, mais importante, ele não consegue se cuidar. Se ele tem câncer, diabetes, hipertensão ou outros problemas, esses outros problemas vão acarretar prejuízos maiores, porque ele não tem como que ideia de si para cuidar de si melhor. E a outra questão tem a ver com um tema do mês que vem, que é o Setembro Amarelo, que é o suicídio. E a campanha de esclarecimento sobre este tema, outro tema para nós. De tal maneira que 2/3 dos casos que tentaram ou que cometeram suicídio no planeta eram deprimidos antes. Então, depressão é uma questão muito delicada, com raízes espirituais profundas. Então, eu poderia dizer para vocês algo do tipo: a depressão, ou a doença mental de uma maneira geral, é doença do espírito. E no espírito deve ser tratada. Então, o que eu queria dizer antes? O que a medicina descobriu? Que os doentes com depressão têm uma diminuição dos neurotransmissores. Ocitocina, serotonina, dopamina, GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e tudo isso é da fisiologia do cérebro. E essa falta dos neurotransmissores ou da neuroquímica cerebral, para esses médicos da psiquiatria moderna, a falta é a verdadeira razão da depressão. Por isso que o que mais se prescreve no mundo moderno hoje são os antidepressivos, pelo volume, pelo grande número de casos. Então, o antidepressivo melhora a neuroquímica cerebral, mas é uma medicina de supressão. É uma medicina, é a mesma coisa que você ter uma cefaleia, uma dor de cabeça e tomar analgésico. Você não está tratando a causa da cefaleia. Mas a depressão, como qualquer doença, é efeito, tem causas. E eu preciso melhorar a minha visão de mundo e a minha visão da realidade para buscar as origens dos males. Então, do ponto de vista da depressão, na medida em que nós vamos estudando tudo isso, né, a psiquiatria acredita que já descobriu as causas bioquímicas, mas isso também é efeito. A locomotiva deste trem é o espírito. A genética, fatores ambientais, fatores familiares, fatores ligados à realidade de cada um e de todos, são secundários. Os aspectos centrais, determinantes de um mal clínico ou psiquiátrico qualquer, é o espírito, é aquela alma. Por isso que em medicina a gente diz que não existem 2 doentes iguais. Por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico é uma doença um pouco menos comum, tipicamente afetando o gênero feminino, pode ser leve, pode ser muito grave. Uma mulher com glomerulonefrite lúpica pode ir para diálise com 2 anos de doença e pode desencarnar num esquema de diálise peritoneal, esperando o transplante 5 anos depois do diagnóstico. Então, tudo isso é muito delicado, é kármico. As doenças todas, fora eventuais automutilações, autoagressões, são aspectos propriamente kármicos, no sentido de efeitos. Então, a medicina está mudando por causa do advento da doutrina. É a doutrina espírita iluminando a humanidade. E um dos cenários, talvez até o mais importante deles, pelas nossas características espirituais e humanas, a iluminação da medicina. Então, nós gostaríamos de lembrar uma outra questão
que é a ideia de que, no fundo, nós dividimos doenças físicas, clínicas e doenças mentais. Mas todas elas são doenças da alma. São doenças dos nossos espíritos, doentes, porque nós, pela ignorância, pelo não entendimento das leis divinas, nós fomos contrariando as leis. E uma delas é de ação e reação, de causa e efeito, a lei de responsabilidade pessoal. E aí o que acontece? Nós agimos como que ambiciosamente, desejando algo para nós em detrimento do próximo. Guerra, invasão, ocupação tem a ver com isso, só que ainda pior, em caráter coletivo. De tal maneira que o Espiritismo nos dá, e é muito a questão da reunião mediúnica, fora as instruções doutrinárias, leia-se Codificação Kardeciana. As obras de Kardec, incluindo a Revista Espírita, obras póstumas, o que é o Espiritismo, mas, e muito, tudo que nos veio, inclusive os livros astros, pela mediunidade tão linda de Chico Xavier, e especialmente autores como que extraordinários, desculpem, como Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. O que nós temos, como que com estes conteúdos que vieram por eles, Allan Kardec encarnado, com todos os espíritos da codificação, e estes autores que acabamos de citar por Chico, isso é material de esclarecimento, iluminação, prosperidade, estudo para mais de uma ou duas vidas. Mas nós temos que começar agora, porque nós não podemos mais perder tempo. A consequência, não é, da nossa imaturidade, no sentido de nos distrairmos no dia a dia com coisas que não são interessantes para nós, a consequência é o sofrimento. O nosso, o da família à qual nós pertencemos, da sociedade, das comunidades, dos países onde nós vivemos e do mundo. Tudo aquilo que nós deixamos de reconhecer como de caráter iluminativo e a luz é colocada debaixo do alqueire, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo isso gera a perpetuação dos males, da ignorância, da rebeldia, da perversidade, que está em toda parte. Aonde? Toda parte da Terra. E de qualquer outro mundo, de qualquer galáxia, que seja algo semelhante a um grande hospital como é a Terra. Então, eu gostaria de lembrar um outro aspecto, se vocês me permitirem, que é a ideia de que, portanto, lá do outro lado, nós temos tantos hospitais como temos do lado de cá. Então a Terra mesmo é um lugar cheio de doentes? Nós estamos trocando de cena, né? Trocando de roupa, mas a nossa alma ainda carecendo de todo um progresso, porque é o progresso moral que traz a verdadeira libertação. A libertação de todos os problemas e também a libertação das questões mais difíceis que a medicina estuda há muito tempo, desde lá o Egito Antigo, desde a Casa da Morte, desde Imhotep, desde outros que são faraós, que foram lindos na história, e de hierofantes, que eram os magos do conhecimento da civilização egípcia em diversas dinastias. Nós somos todos herdeiros de tudo isso, mas nós teríamos que ter avançado muito mais. Deus é paciente, bondoso, amoroso, justo, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas como estamos usando? Se nós estamos interessados em tantas outras coisas do mundo, da vida,
que são sedutoras, mas são as ilusões de quem agora não enxerga mais o grande todo, porque usa a vestimenta carnal. E mesmo do outro lado da vida, quem não use, porque vive a desencarnação, a erraticidade, do ponto de vista mental, tem muitas limitações que os impedem de terem uma observação, uma capacidade de entendimento da realidade, e eles têm uma visão muito estreita, apenas daquele domínio onde eles estão vivendo. De tal maneira, é a ideia de André Luiz, que desencarna no pós-operatório, e apesar de médico, de ser uma pessoa com uma base de estudo, desce para o umbral inferior. E vive aqueles anos, como vocês todos lembram do livro, né? Mas ali ele só enxergava o umbral inferior. De tal maneira que quando então ele lembra da mãe, ele lembra de prece, de oração, e ele eleva o seu pensamento a Deus, já numa situação de muita angústia, ele acaba vivendo outra realidade. É como se uma outra dimensão, uma outra esfera de vida, chamada umbral superior, porque nosso lar é uma colônia de umbral superior, ela é umbralina também, por isso que é sempre importante, quando falamos de umbral sem adjetivarmos, todos imaginam o umbral de André Luiz, ou o lugar onde ele esteve. Mas aquele era um departamento. Mas quando nós líamos a obra e conhecíamos Veneranda, Clarencio, Lísias, Alexandre, nós todos sonhamos de viver ali. Então, o nosso maior sonho, ao fazermos as leituras da série de André Luiz, era no sentido, olha, Veneranda, como ministra da colônia, guarda um lugar para mim e para minha família quando nós morrermos. Porque era um lugar, e não é? É uma colônia que tem mais ou menos 500 anos, se confunde com a história da chegada dos portugueses ao Brasil, e, na verdade, aquilo tudo ainda é umbral. Um dia podemos conversar sobre o que é, ou o que nós sabemos hoje, sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Mas uma outra questão que eu queria chegar, duas, talvez até olhando para o reloginho, uma delas é a ideia de que ninguém adoece sozinho. Se existe uma mensagem delicada para as nossas reflexões, e eu digo para vocês, eu vou considerar isso como irmão de algo que tem a ver com a literatura espírita, mas que tem muito convivência nossa nessa fronteira entre medicina e espiritualidade. As reuniões mediúnicas sérias, como era a expressão de Kardec, elas são um laboratório do mundo invisível, e há mais ou menos, eu diria, 1981, 82, isso tem 40 anos mais ou menos, nós estamos trabalhando nessa seara, em que as nossas reuniões mediúnicas de perfis variados, na maioria delas, seja no Rio de Janeiro, seja em Porto Alegre, numa instituição que nós começamos em 1982, se não me falha a memória. Nós estamos trabalhando na área mediúnica, mas as nossas reuniões, esse é outro tema para o futuro, as nossas reuniões, elas não são aquelas em torno da mesa em que nós temos uma lista de casos ou um caderno com os nomes das pessoas que nós gostaríamos que foram atendidas no acolhimento fraterno nas instituições espíritas. Na verdade, nós não deixamos a reunião aberta e os espíritos vão comparecendo gradativamente. Por escolha
dos coordenadores espirituais do trabalho. Essas reuniões são ótimas, elas ajudam, vamos dizer assim, um número imenso de desencarnados. Isso vem acontecendo desde que o movimento espírita começou no Brasil, quando Olímpio Teles de Menezes funda o primeiro centro espírita na Bahia. Isso já tem um tempinho. Pois bem, as reuniões mediúnicas vão recebendo as entidades. Então, o movimento espírita tem essa responsabilidade. Acolher os desencarnados que estão sofrendo. Lembram do contingente? Não são muitos mais bilhões do que do lado de cá? Olha a nossa responsabilidade. Por quê? Porque reunião mediúnica ninguém mais tem, só o movimento espírita. Não é verdade? Você pode encontrar, não é? Claro que na Umbanda, por exemplo, você pode encontrar algumas reuniões um pouco mais reservadas no âmbito da Igreja Católica e do Vaticano, que eu conheci de perto, aliás. A ideia é de que no nosso trabalho, que vai aí de algumas décadas, por ser médico, nós abrimos cada atendimento caso a caso. Então, é uma criança com leucemia que precisa de um transplante de medula óssea, é outra criança dentro do autismo mais grave, é uma deprimida com 55 anos que tentou suicídio 2 vezes. Então, quando é assim, a melhor metodologia que nós encontramos, e nós tateamos, procurando, né, pesquisando o que pudesse ser o melhor, nós fomos, então, encontrando algo que, quando utilizávamos como ferramenta de trabalho, fazia a diferença. Ou seja, dentro dessa questão, eu gostaria de lembrar ou frisar com vocês: nenhum doente importante ou de certa gravidade, dito de uma outra maneira, está sozinho. Em que sentido? Agora, eu não estou me referindo à cobertura familiar encarnada, aos familiares desencarnados, aos bons espíritos, aos benfeitores espirituais. Eu estou me referindo a espíritos com muitas imperfeições. A espíritos que foram, em outras vidas, prejudicados. Muitas vezes com muita gravidade, por aqueles que hoje são os nossos doentes. Ou somos nós mesmos, porque médicos e expositores espíritas são iguais a quaisquer outros. Adoecem pelas mesmas razões, não é? E nós também sabemos que não há privilégio na lei. De tal maneira que algo que é para nós pensarmos, quando você abriu um caso mais delicado e você propõe ao grupo mediúnico: olha, vamos agora atender essa pessoa, ela mora na tal cidade, o caso dela é um caso com um diagnóstico esse, tantas internações, hoje ela usa tal medicamento. O que acontece? Nós vamos entrar no contexto espiritual dessa pessoa. E aí nós vamos aprendendo nessa ciência. Essa é uma interciência. Não sei se vocês entendem. Nós estamos lembrando de uma expressão que já foi usada, não é? De uma maneira muito bonita no movimento espírita. A ciência espírita e a ciência médica, entrelaçadas. A bem de quem? De todo mundo. E do doente em particular. E dos doentes em particular. Então, qual é a ideia? Quando nós cuidamos do contexto espiritual de cada paciente, nós encontramos as suas vítimas. Ah, mas já tem 800 anos. Mas olha como é que estão sofrendo até hoje. Por outro lado, a ideia de espíritos que estão inertes, espalhados pelo chão dos umbrais inferiores, e como Lísias responde a André Luiz, quando André Luiz pergunta: Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde. De tal maneira que existem coisas muito mais profundas e delicadas, como talvez seja do conhecimento de vocês todos,
em termos de espíritos que permanecem estagnados no mundo espiritual. E quando você cuida deles, sejam eles vítimas, sejam eles aqueles que se colocaram numa postura de vingança, num acolhimento amoroso, pelo diálogo fraterno, pela prece, pela imposição de mãos, tudo se transforma, mas o mais precioso. Porque isso tudo poderia ser apenas uma teoria de muita beleza até. Mas se os resultados fossem pífios, seria apenas uma bela teoria. Mas não é assim a realidade. De tal maneira que quando você encontra com os médiuns capacitados, com uma vidência muito aperfeiçoada, com uma psicofonia bastante experimentada ao longo de muito tempo, o que acontece? Os doentes melhoram. Uns mais, outros menos. Uns de imediato, outros algum tempo depois. De tal maneira que é para reforçar a ideia. O meu vizinho, meu amigo, meu parente tem a tal doença. Olha, eu fui ler sobre lúpus. Eu fiquei muito impressionada. E a pessoa está numa condição muito precária. Chegou até a ter risco de vida. Se você fizer tudo que a medicina tem, você está ajudando muito. Mas você não está entrando nas causas. Você está trabalhando os efeitos. E nós precisamos avançar. Porque se nós não trabalharmos as causas, o doente melhora hoje, piora tudo de novo amanhã. Porque as causas continuam. Vocês já imaginaram uma pessoa que tinha um câncer de mama, por exemplo, fez a retirada do tumor, fez tudo o que a oncologia sugeriu, né? E teve critérios de cura. E depois de 8 anos, pode ter uma neoplasia num outro órgão ou na mama do outro lado. Então, para que isso não se repita tanto, e não é só por isso, não é para que nós não adoeçamos, é mais do que isso. O adoecer faz parte, porque aqui é mesmo um hospital. Mas é para que... O que significa não adoecermos mais? É termos progredido. É termos emancipado as nossas almas. Em que sentido? Quais são as causas? Emmanuel tem um outro livro, livro Astro também. É um livro lindo. Me perdoe o entusiasmo a essa hora da noite. Mas um livro que se chama Pensamento e Vida. Esse é livro de cabeceira. Se eu levar o aparelho para vocês verem a minha cabeceira, gente, tem muita coisa. Cabeceira de um lado, cabeceira emprestada do outro. Por quê? Porque nós temos um manancial de assim, aspectos da espiritualidade para nos ajudar a conhecer a realidade e buscarmos soluções. Então, reparem, a questão do livro Pensamento e Vida, às vezes a gente passa a leitura e não retém certos detalhes. Por isso que reler uma obra espírita, às vezes nos parece que a gente nem leu ainda. Então, há um capítulo que se chama Humildade. Ah, é? Chama-se esse capítulo. E é nele, vale a pena a leitura, até fazendo um download hoje para lermos antes de adormecermos novamente. Em que ele trabalha orgulho e o contrário, que é a humildade. Isso é um estudo. Valeria a pena um encontro só para isso, só para este capítulo. De tal maneira que ele diz assim para nós, olha, o orgulho gera verdadeiros enquistamentos no perispírito. Já ouviram a expressão esgarçamento perispiritual? E isso leva para o corpo mudanças celulares, seja no cérebro, seja a nível de qualquer região, gerando as mais variadas doenças.
Ah, então doença vem do orgulho? Vem. Vem do orgulho como? Do que o orgulho nos levou a fazer, em contrário às leis de Deus. Por isso que nós precisamos melhorar a nossa visão, né, a bem de nós mesmos. Em termos de que o mais importante não é não adoecermos. É porque nós só vamos deixar de adoecer quando nós evoluirmos de tal maneira que não teremos mais como corromper o perispírito e o corpo. Mas também não é por isso, é porque quando isto acontece, nós somos felizes. Por quê? Porque seremos virtuosos. E aí o orgulho não terá mais espaço dentro de mim, dentro de qualquer um de nós. Quem terá espaço no lugar? A humildade. E como um espírito me disse há uns anos atrás, outra história, filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. E ele sabia por que ele estava me dizendo isso e às pessoas presentes na reunião. Muito bem, então nós nos lembramos essa questão ligada a vícios e virtudes. Esse é um mundo que é uma grande escola, um grande educandário, para quê? Para aprendermos a sermos virtuosos e não tanto viciosos. É um processo de substituição, porque não há espaço interno ao mesmo tempo para vícios e virtudes. Não faz sentido? Então, nós vamos deixando de sofrer, não apenas através das doenças, quando nós formos adquirindo uma emancipação moral e espiritual. Diga-se de outro modo, vamos adquirindo gradativamente mais e mais virtudes. Quando a gente trabalha a evangelização da infância e da juventude, hoje em dia, do bebê de colo até a vida provecta, até a terceira idade, até os nonagenários que seja, nós estamos trabalhando isso. E de caráter preventivo, medicina preventiva hoje é o Evangelho de Jesus. Ele é o médico divino sublime, não é? E ele dizia, quando ele curou um ou outro daquela multidão, da turba que o procurava, ele curava e muito discretamente, ou ele dizia, vá e não diga nada disso a ninguém. Tem um ensinamento lindo aí. Ou então ele dizia, volte para casa, mas não peques mais. Ele é o grande instrutor da humanidade, em todos os sentidos relevantes, e é ele quem diz, olha, pecado é morte, expiação, sofrimento, enfermidade. Há 2000 anos ele deixou esse caminho da cura do corpo e da alma, é o caminho na direção da virtude, do bem e do amor universal. Se nós quisermos falar assim. Só para nós terminarmos, mais duas coisas. Prometo ser breve. Uma delas é a ideia de que, vamos ver se eu lembro agora das duas. Algo novo. Nós temos levado a congressos de cardiologia e de psiquiatria os mais altos fóruns da ciência médica nessas duas áreas. E os comitês científicos, eles hoje, dependendo do projeto de pesquisa, dependendo do resumo que você manda para a comissão na data prevista, eles estão aceitando. E eu tenho falado, esse é um tema que nós podemos programar para mais adiante, abordagem espírita das doenças mentais. Quando foi da última vez, há um ano atrás, exatamente agosto de 2019, em Lisboa, 6.000 colegas da psiquiatria, da psicologia,
psicoterapeutas e psicanalistas de todos os países do mundo. E ali eu tive a oportunidade, em nome de um grupo de trabalho, de falar de Allan Kardec, do mundo espiritual, de centro espírita, de mediunidade, de vidas passadas, de lei de causa e efeito, ação e reação. Para que a gente tenha, vamos dizer, a ideia de que o paradigma novo tinha que já estar, não é, ganhando capilaridade na humanidade terrena. De tal maneira que essa é uma questão para nós vermos, quem sabe, numa outra ocasião. Então, meus amigos, são muitos os aspectos. Então, eu poderia dizer, fiz uma livezinha há 2 dias atrás com a Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, para a disciplina de espiritualidade e medicina. É uma disciplina eletiva. Hoje, se você vai à Harvard Medical School, se você vai à Universidade de Nova York, a Duke University, a Universidade da Califórnia, todas as melhores faculdades de medicina do mundo, incluindo do Brasil, trabalham as disciplinas de interface, interciências, entre espiritualidade. Claro que a maioria delas não trabalha com a doutrina espírita, porque eles não conhecem, mas trabalham coisas lindas que nós podemos ver um dia. Por exemplo, oração e medicina, empatia e compaixão, gratidão, meditação, especialmente a prece. Mas isso nós vamos ter que ver, quem sabe, um outro dia. Então, eu me coloco aos amigos inteiramente à disposição para perguntas e respostas, como vocês desejarem. Tivemos, então, esta belíssima abordagem, né? Trazendo esta reflexão sobre os caminhos da cura, né? Do corpo e da alma, né? Os caminhos da medicina, e pincelando muitas questões referentes às obras de André Luiz, muito importante essas abordagens, né? E o seu esforço, né? E essas oportunidades de falar também para a medicina, para aqueles que trabalham na área da ciência, até porque o espiritismo é ciência, né, doutor Sérgio? É ciência, então é importante que nós ocupemos esse espaço, né? No século XIX, Hippolyte Leon Denisard Rivaio, né, ali naquele momento do século XIX, a Universidade Francesa, ela tinha uma disciplina, né? Uma disciplina chamada espiritualidade científica, ou algo semelhante, onde que a universidade estudava, né, as possibilidades, a própria psicologia, né, estudava as questões dos sentimentos e do espírito. Então, depois da era da indústria, da industrialização, né, a universidade ela teve essa conotação mais materialista, né, deixando de pesquisar a parte espiritual. Mas eu acho que agora é uma nova busca, né? Hoje, o elemento espiritual é a busca da grande maioria da humanidade. E a minha questão é, por falta de espiritualidade, ou falta de entendimento de espiritualidade, por que cresce tanto a depressão e a ansiedade? Muito bem. Aliás, considerando a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país do mundo com o maior número de casos de transtornos de ansiedade. E um número também altamente expressivo de pacientes com depressão. Então, como nós tínhamos lembrado, as doenças provêm da nossa condição espiritual. Nós nos lembramos que
o número de encarnados vem crescendo gradativamente ao longo das muitas décadas e séculos. Ou seja, é o crescei e multiplicar-vos, com o objetivo de dar oportunidade a reencarnações de um número progressivamente maior de espíritos com vistas a tudo que significa reencarnar para evoluir. Só que também nós tínhamos esquecido que mundo é esse. Nossos espíritos são muito comprometidos com as leis de Deus. E nós nos demoramos muito no mundo espiritual, como que sem efetivarmos na erraticidade boa parte ou a maior parte da nossa recuperação. E nós fomos acumulando problemas, de tal maneira que estas questões cumulativas foram como que fazendo com que o número de espíritos obsessores relacionados aos nossos malfeitos do passado também fossem como que se tornando um número cada vez mais expressivo. E vai que nós conseguimos um corpo. A espiritualidade vai promovendo, sempre com o maior amor possível, tudo por nós. Mas, quando nós chegamos de novo, seja apresentamos doenças congênitas, doenças pediátricas, portanto, na infância, no início da vida adulta, em qualquer parte, qualquer fase. E apresentamos também problemas mentais, os mais comuns, que são os dois que você mencionou, distúrbios de ansiedade e depressão. De tal maneira que é preciso que a gente analise que nós estamos trazendo da vida do além-túmulo e das vidas pregressas aspectos acumulados. A outra questão que tem a ver com um tema que eu mencionei, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, é a ideia de que núcleos de vida mais acanhada, de zonas mais profundas, estão sendo como que abertas, franqueadas a um convite do amor e da luz para que, abrindo-se estes departamentos da vida, nós então tenhamos chance do período que precede a regeneração ou a alvorada da regeneração, nós tenhamos uma reencarnação muito acentuada de espíritos com dificuldades acumuladas do passado. Então, é claro que a ansiedade é algo mais simples, depressão já não é. Ansiedade preocupa? Sim. O tratamento é mais simples? Sim. Depende muitas vezes de psicoterapia e de substâncias, de medicamentos de ação psiquiátrica? Sim. Mas são uma qualidade mais simples. Porque são problemas espirituais mais simples. Na depressão moderada, grave, severa, com risco de suicídio, é uma questão muito mais delicada. Mas se nós temos a visão espiritual, por exemplo, no atendimento fraterno, quantos vêm doentes? O centro espírita é um modelo mais atual, contemporâneo, da Casa de Pedro, do cristianismo primitivo. O que nós tínhamos quando da leitura de outro livro astro? Talvez o mais extraordinário de todos, Paulo e Estevão. Nós aprendemos o que era aquele grupo lindo de espíritos preparados, os apóstolos do colégio apostólico. A casa de Pedro era uma casa de acolhimento. Doentes com lepra,
com cegueira, com paralisia, com transtornos mentais que eram chamados os lunáticos da época. Não é verdade? Gente que não tinha condições, eram miseráveis. E, além disso, nós tínhamos a palavra terapêutica do primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão, que conhecia a Boa Nova como ninguém. E ele pregava, ou seja, ao mesmo tempo que havia o acolhimento material, humano, fraterno, né? E se oferecia teto, se oferecia amorosidade, tanto quanto alimento para o corpo, né? O alimento para a alma vinha da fraternidade, que era patente, porque eram aqueles espíritos superiores, mas vinha de Estevão. O Centro Espírita hoje, a palestra público-doutrinária, são os aprendizes de Estevão, que vão conhecendo a doutrina e procurando divulgar a Boa Nova dentro das suas limitações. Ao mesmo tempo, nós temos o passe, a fluidoterapia, e nós temos a reunião mediúnica séria. Isso é medicina do futuro. A medicina do futuro é mediúnica, é evangélica, no sentido das bases do Evangelho de Jesus. A mais linda terapia preventiva em medicina é exatamente o conjunto de esforços da humanidade, e muito no movimento espírita, para que se conheça melhor as lições imorredoras de Jesus. Se você me deixar, eu vou até meia-noite. Doutor Sérgio, maravilhoso, sua exposição, estamos muito encantados, né? É uma cultura extraordinária, muitas informações. Gostaríamos de ficar um pouco mais, né? Gostaríamos de ouvi-lo mais, mas devido ao nosso tempo, né? Infelizmente, mas está convidado, se você nos dá mais uma chance aí, né? Queremos a sua presença em breve para continuarmos aí com a sua questão da saúde mental. Eu gostei muito da sua queremos que o senhor nos traga o tema do suicídio, saúde mental aí, que nos chamou a atenção essa questão, né? E porque essa questão da pandemia aí houve um adoecimento também, um despertar, mas também muita gente, né, teve que se enfrentar, né? Porque a gente foge muito, né, doutor Sérgio, para fora de si, né? Tentando se agarrar na materialidade. E a materialidade não nos dá a resposta, voltamos para dentro e nos temos que nos enfrentar, né? Então, muita gente deve estar em crise porque tem que enfrentar-se a si mesmo. Ou estamos em crise porque temos que nos auto-enfrentarmos, o auto-encontro, né? Então, acho que teríamos muito assunto pela frente. Eu gostaria, pessoal... Pedro... Pois não. Pois não, por favor. Foi o você? pessoal está perguntando se o senhor tem canal do YouTube. O pessoal está me perguntando aqui. Olha, eu não tenho canal porque não me organizei para isso, mas tem muitas palestras nossas, em português, até em espanhol, em inglês, porque foram muitas viagens, e estão lá à disposição. Se colocar o meu nomezinho no YouTube, vai vir qualquer coisa, é só escolher. Quando eu crescer, eu vou fazer um canal no YouTube. Por enquanto, ainda não fiz, não. Tá bom. Mas é uma ideia que já me sugeriram também, mas há qualquer coisa útil lá, né? Eu queria lembrar que eu deixei com o André, se não me falha a memória, uma lista de temas de estudos doutrinários espíritas, os mais variados, vamos dizer assim, tanto no campo do Evangelho, tanto em termos da filosofia, em termos da ciência, aquilo que tem a ver com as três vertentes doutrinárias, né? Ciência, filosofia, crença, religião ou fé. Eu digo isso para o futuro. Já estamos aqui imaginando
você na nossa região, fazendo palestra para a nossa região, presencial. Vamos pensar numa presencial aí, passar uns dias com a gente. Aqui, são várias casas de esqui, tem toda a região do sul aqui, então nós temos muitas possibilidades aí para frente. Irei com muito prazer. Ah, que maravilha, ótimo. Seja ótimo. Em Porto Alegre, seja em Cruz Alta, seja em Uruguaiana, seja em São Borja, como eu tenho procurado estar, porque creio assim que o nosso mundo, nosso país, é o planeta inteiro, não é? Quando nós estamos olhando a Terra de cima, né, ou do mundo espiritual, né, que nós chamamos o país da luz, não há fronteiras como nós temos aqui embaixo. Todos os departamentos são especiais, são lindos, e é uma alegria nós podermos confraternizar, estudando, né? Vou brincar, vegetarianos à parte, vocês já imaginaram um churrasco fraterno? Já imaginaram? Sim. Muito bem. Estarei sempre à disposição com muito gosto, desse modo, enquanto não puder ser presencial, mas assim que vencermos essas dificuldades, estaremos juntos de outro modo também, se Deus permitir. Que alegria, maravilha. André, estamos, só para registrar, nós estamos com a audiência muito alta. Verdade. A audiência nossa está lá em cima do Dr. Sérgio. A gente quer agradecer o público presente aí. São 300 pessoas conectadas nesse momento aí, mais ou menos, fora o que vão assistir depois, né? Então, nosso forte abraço a todos. E, infelizmente, temos que concluir, deu 1h30, né? Senão o YouTube vai nos desligar aqui, a nossa live aqui. André, tem algo mais, André, que gostaria de comentar, André? Queria deixar minha gratidão, amigo Sérgio, e com certeza nós vamos esperá-lo com um churrasco fraterno, viu? Um abraço, coração. Muito obrigado, boa noite para vocês todos e até breve que seja, né? E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu diria, viva São Borja Espírita. Que bom. Obrigada. Cibele, tem algo a dizer? Valdir, alguma coisa para nós? Agradecer. Eu só agradecer, teríamos muita coisa a perguntar, realmente, foram tantos temas e tantas perguntas a cada diálogo seu, mas realmente não temos tempo e com certeza esperamos que o senhor retorne para esclarecer nossos corações. Obrigada por Obrigado, foi um Valdir e Janete. A gente nem viu o tempo passar, foi muito bom. Esperamos, Tá em bom, breve retornar ao nosso encontro. Muito obrigado, Janete. Doutor Sérgio, poderia fazer, eu sei que o seu Francisco Thyssen estava por aí, poderia fazer a prece de encerramento hoje da nossa live? Posso, com muito prazer. Aliás, eu vou fazer um comentário, posso? Pode. Em 2 minutos. Quando foi há uns 3 anos atrás, me veio assim uma vontade, não sei se bem uma intuição, e eu comecei um grupo propondo a 2 ou 3 amigos daqui, 3 ou 4 de Portugal, onde eu fui muitas vezes para divulgar o Espiritismo, e comecei um grupo que eu chamei de Prece pela Humanidade. É um grupo fechado do Facebook, de dezembro de 2016. E o grupo foi crescendo, né, sem muita divulgação, mas como eu viajei muito e gosto de falar, né, o grupo naturalmente foi crescendo. Quando surgiu agora a pandemia, lá para fevereiro, março, né, o grupo cresceu com uma velocidade maior. Porque eu também entendi, dado ao número de desencarnados no Brasil e no mundo pela pandemia,
fora o que nós já tínhamos, de, em vez de ser aos domingos, às 18 horas, todos os domingos, um pouco mais cedo, por causa de amigos da Europa, que estão 4, 5 horas adiante, para eles poderem... Aí eles estão na meia-noite, às 11 horas. E aí, posso continuar? Pode continuar. E aí eu também tive como que uma outra intuição ou vontade, diante de tanta gente doente, em terapia intensiva, lutando entre a vida e a morte, famílias enlutadas. Eu falei, olha, eu estou em isolamento social. Saio de casa muito pouco. Vou orar mais. E aí começamos a fazer as preces todos os dias, às 5 da tarde. Todos os dias. De tal maneira que era para ser em torno de 20 minutos, é o que nós chamamos de preces e irradiações. Isso. Lembrando das guerras, do Iêmen, da Síria, do Afeganistão, lembrando dos doentes no mundo inteiro com os mais variados diagnósticos, os acidentes de meios de transporte, os imigrantes, os náufragos, lembrando desse panorama todo, né? E aí fomos indo, foi havendo um aumento do número de pedidos, e hoje nós somos 5.000 pessoas em 34 países, orando em coletivo, como Kardec também sugeriu e instruiu a respeito. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, é só colocar assim, prece pela humanidade. E depois, agora, mais recentemente, eu falo também, uma vez por semana, sábados, em espanhol, para chegar aos países de habla hispânica, Argentina, Uruguai, Chile, até o México, até a Espanha e até a Guiné Equatorial, que é o único país da África que fala espanhol. Opa. De tal maneira que quem quiser eventualmente entrar, é só chegar no seu Facebook e na lentezinha de procura colocar prece pela humanidade. E aí vai ter a fotinho de um garotinho com as mãozinhas espalmadas assim, né? Juntas ao contrário, em preto e branco. É só pedir para entrar e vem nos ajudar. É claro que muitos que pediram são pessoas doentes, mas a proposta original era de somar uma equipe para ajudar os outros que, inclusive, nem conhecemos. Claro. Então, fica o convite, eu faço a prece, claro, com muito gosto. Então, maravilha. Meus queridos amigos, é com muita alegria e gratidão que nós vamos procurando a conclusão do nosso estudo, agradecendo vivamente a presença dos companheiros de jornada, espíritas ou simpatizantes, eventuais familiares, nestes rincões do Rio Grande do Sul e do nosso querido Brasil, no sentido de, apesar de encerrarmos agora o estudo, continuemos juntos, de mãos dadas, de corações agora mais amigos, entrelaçados em nome dos bons espíritos e do Divino Mestre Jesus a nosso favor. E que em todos os nossos estudos doutrinários nós não deixemos de lembrar dos doentes, dos sofredores, das ovelhas desgarradas e distantes do cajado de Jesus, abrindo as nossas almas cada vez mais em busca de sermos aqueles que amparem fluidicamente, irradiando pela nossa vontade os melhores sentimentos junto a Deus e ao Cristo, mas a favor da imensa família humana à qual, por amor, todos nós pertencemos. Vamos encerrando o estudo da noite,
Viva o Rio Grande do Sul, querido, viva o nosso Brasil como um todo, a par das suas dificuldades nestes tempos, e que possamos, do Brasil para o restante do mundo, trabalharmos com o amor, favorecendo tudo que é de Jesus e que é nosso também. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Até amanhã, 21 horas, continuação dos nossos evangelhos. Muita paz. Boa noite. Boa noite a todos. Você precisa desabafar? Estamos aqui para te acolher. A FEAL, em parceria com casas espíritas em todo o país, está preparada para oferecer um atendimento solidário online. O serviço é gratuito. Você escolhe a casa espírita e agenda o dia e horário, preenchendo o formulário no site. Depois, é só aguardar a confirmação e as instruções do agendamento. Não se preocupe, o atendimento fraterno é sigiloso. Acesse já feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Esperamos por você, ofertando um ombro amigo.